Livro de Números, capítulo 10, o versículo 1 até o versículo 36. Bíblia Sagrada, edição pastoral católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro da lei dos jubileus. Contexto da palavra. O Criador do céu e da terra convoca o povo. Versículo 1. Javé falou a Moisés. Versículo 2. Faça 2 trombetas de prata lavradas para convocar a comunidade e dar o toque da partida para os acampamentos. Versículo 3. Ao toque das 2 trombetas, toda a comunidade se reunirá com você, Moisés, na entrada da tenda da reunião. Versículo 4. Quando for tocada uma só trombeta, os chefes de clã da família se reunirão com você, Moisés. Versículo 5. O primeiro toque agudo, os que estiverem acampados ao leste se colocarão em movimentos. Versículo 6. Ao segundo toque partirão os que estiverem acampados no sul. Será dado ao toque para que se ponha em marcha. Versículo 7. Para convocar a assembleia, se dará um toque, mas não agudo. Versículo 8. O sacerdote, filho de Arão, ficarão acarregados de tocar as trombetas. Essa é uma lei perpétua para vocês e seus descendentes. Versículo 8. Quando vocês, Moisés, estiverem no seu país e tiver que sair para lutar contra o inimigo que os esteja oprimindo, vocês tocarão a trombeta para o combate. Então, Javé, o seu eterno Criador do céu e da terra, se lembrará de vocês e os salvará de seus inimigos. Versículo 10. Também nos dias de festa, solenidade ou começo de mês, vocês tocarão as trombetas para anunciar os holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o seu eterno Criador do céu e da terra lembrará de vocês. Eu sou Javé, o Iau de vocês. Contexto da palavra. O povo do eterno Criador do céu e da terra é a marcha. Partida para a terra prometida. Versículo 11. No dia 20 do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou sobre o santuário da aliança. Versículo 12. Então os filhos de Israel partiram do deserto de Sinai, conforme a sua ordem de marcha, e a nuvem parou no deserto de Farã. O versículo 13. São estes que partiram em primeiro lugar. Em primeiro lugar, conforme a ordem de Javé, transmitida por Moisés. Versículo 14. Em primeiro lugar, partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Judá, por esquadrões sob a ordem de Naasson, filho de Aminadab.
Versículo 15. Judá estava acampado pelos esquadrões dos filhos de Zacá, chefiado por Natanael, filho de Suar. Versículo 16. E pelos esquadrões dos filhos de Zebulon, chefiado por Elias, filho de Elon. Versículo 17. Em seguida o santuário foi desmontado e partiram os filhos de Gerson, os filhos de Merari, encarregados de transportar o santuário. Versículo 18. A seguir partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Ruben, por esquadrões, sobre as ordens de Elisur, filho de Sedeur. Versículo 19. Ruben estava acampado pelas esquadrões dos filhos de Simeão, chefiado por Salamiel, filho de Surizadai. Versículo 20. Pelos esquadrões dos filhos de Gade, chefiado por Elisabe, filho de Reuel. Versículo 21. Partiram então os filhos de Gade e carregaram de transportar o santuário, de modo que o santuário já estava montado quando eles chegassem. O versículo 22. Partiu depois a bandeira do acampamento dos filhos de Efraim, por esquadrões sob a ordem de Elisama, filho de Aminadab. Versículo 23. Efraim estava acampado pelo esquadrão dos filhos de Manassés, chefiado por Gamaliel, filho de Fadazur. Versículo 24. Pelos esquadrões dos filhos de Benjamim, chefiado por Abidã, filho de Gedeão. Versículo 25. Por último, fechado a retaguarda, partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Dan, e por esquadrões sobre a ordem de Aizé, filho de Amizadai. Versículo 26. Datã estava acampado pelos esquadrões dos filhos de Assé, chefiado por Fegiel, filho de Ocrã. Versículo 27. Pelos esquadrões dos filhos de Naphtali, chefiado por Eirá, filho de Enã. Versículo 28. Foi essa as ordens partida por esquadrões dos filhos de Israel, quando se puseram em marcha. Versículo 29. Moisés disse a seu sogro, Obabe, filho de Raguel, o Medianitas, vamos partir para o lugar que Javé prometeu dar para nós? Vem conosco e traremos bem, nós trataremos bem, porque Javé prometeu coisas boas para Israel. Versículo 30. Obabe respondeu, não vou não. Prefiro voltar para a minha terra natal. Versículo 31. Moisés insistiu, não, vamos lá. Não nos abandone, porque você conhece esse deserto e os lugares onde podemos acampar. Você for conosco, nós repartiremos com você as coisas boas que Javé nos der e trataremos bem. Versículo 33. Partiram então da montanha de Javé e andaram durante 3 dias. Durante todo o tempo, a arca da aliança de Javé ia na frente, providenciando um local onde eles pudessem descansar.
Versículo 34. Durante o dia, a nuvem de Javé ficava sobre eles, desde quando partiram. Versículo 35. Quando a arca partia, Moisés falava: levantando-te, Javé, que teus inimigos se dispersassem, e os que te odeiam fujam da tua presença. Versículo 36 para terminar. Quando a arca estava em repouso, Moisés dizia: descansa, Javé, entre as multidões de Israel. O significado do capítulo 10, do versículo 1 e o versículo 10, diz assim: o toque da trombeta lembra as principais atividades do povo do Criador do céu e da terra. Reunir-se para tomar decisões em comum, colocar-se em marcha na história a partir para a luta e celebrar o seu Criador do céu e da terra. No Novo Testamento, o toque da trombeta significa o anúncio, julgamento e do reino. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 8, está escrito lá assim, no versículo 11, livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 11, está escrito assim: e o nome da estrela era Bisinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram. Versículo 8. Vou ler de novo aqui. Salmo, verso 4. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo com fogo. Do mar. Vou ler mais uma vez aqui. O segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou em sangue a terça parte do mar. Continuando o significado do capítulo 10, do versículo 1, versículo 10, do versículo 11, versículo 36. O sogro de Moisés recebe vários nomes. Obabe, versículo 29. Raguel, no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 18. Gestro, no capítulo 3 de Êxodo, versículo 1. Trata-se de alguém que participou ativamente no processo de libertação, que por isso é convidado a participar do povo do Criador do céu e da terra.
Este foi o livro de Números, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 36. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco. Fica todos com a paz do Eterno. Até o próximo vídeo, se o Criador do céu e da terra quiser. Boa noite para todos. Zero de 10 tá? Está